existe uma forma infalível de você se tornar um detector de mentiras. De um jeito que toda vez que alguém conta uma mentira na sua frente, você saca, e toda vez que algum mentiroso se aproxima, você detecta instantaneamente. E isso tem tudo a ver com o quanto você mente no seu dia a dia. Tudo nessa vida a gente aprende por contraste. Então, para você conhecer o calor, você tem que ter experienciado o frio. Para você conhecer a tristeza, você tem que ter experimentado a alegria. Para você saber o que é doce, você tem que ter experimentado o amargo. E quando a gente está falando de mentira, é exatamente o mesmo conceito. Para você conseguir identificar instantaneamente uma mentira, você tem que conhecer muito bem a verdade e estar muito familiarizado com a verdade. Quanto mais você conhece a verdade, a energia da verdade, o efeito da verdade, mais fácil é para você conseguir distinguir a mentira. O que acontece frequentemente é que a maioria das pessoas mistura no seu dia a dia, no seu cotidiano, a mentira com a verdade. Então elas são muito verdadeiras para algumas coisas, para outras nem tanto, contam umas mentirinhas aqui, outras mentirinhas ali, que elas nem notam e nem percebem, e quando vê, ela tá misturada ali, um pouco de verdade, um pouco de mentira, e aí como tá tudo tão misturado, ela acaba perdendo essa sensibilidade porque é mentira e o que é verdade. Então quando você tem muito o hábito de mentir na sua vida, você fica impregnado com a energia da mentira. E aí você atrai pessoas e circunstâncias que são compatíveis com isso. Então você atrai pessoas que mentem pra você, que te enganam, que tentam te passar pra trás, que tentam te dar um golpe, que omitem e escondem coisas de você. Enfim, sabe aquela frase de que a gente só vê fora aquilo que a gente tem dentro da gente? O caso da mentira e das pessoas mentirosas não é diferente, inclusive é muito fácil de reconhecer. O problema é que quando a pessoa ela já se acostumou a mentir, esse hábito de mentir se torna uma parte da personalidade dela. E é algo tão fixo e tão enraizado nela que ela não se dá conta, ela não percebe. Já faz parte de quem ela é um comportamento automático. Quer ver alguns exemplos de mentiras que a gente muitas vezes conta e a gente não percebe? O primeiro exemplo é quando você concorda com algo ou com alguém sem realmente você concordar com aquilo. Então você tem uma opinião divergente, mas você não quer entrar em discussão, ou você não entende muito bem do que está sendo falado, e você vai lá e concorda com algo. Toda vez que você afirma algo que você não sabe direito, você tá mentindo. O segundo exemplo é quando você é aquele tipo de pessoa que sempre que tá conversando com os outros, tá tentando agradar, tá tentando bajular e falar o que é mais conveniente. Então, por exemplo, você tá aqui conversando com o João, e o João, ele tem problemas com a Maria. E aí, quando você tá conversando com o João e ele começa a falar mal da Maria, você fala mal da Maria também, junto com o João. Mas, depois, quando você vai conversar com a Maria, você fala mal do João para Maria. Então, você não tem compromisso nenhum com a sua verdade. Você fala o que o seu ego acha que é mais conveniente no momento. E tem muita gente que é assim há anos e não percebe esse comportamento e o quão destrutivo ele é para a energia da pessoa. O terceiro exemplo é quando você diz sim, quando na verdade você queria dizer não. Então você tá ali fazendo algo que você não queria estar fazendo. Então nesse ato você tá mentindo para você e mentindo para os outros. É bem importante a gente ter em mente que mentira é mentira. Não existe isso de mentirinha inofensiva. Não existe mentira pequena ou grande. Não existe ordem de grandeza que diferencie mentira. Todas as mentiras são igualmente prejudiciais e elas são sempre artifícios do nosso ego. Toda vez que você pensar que a melhor solução para alguma coisa é uma mentira, você está ouvindo o seu ego. Você não está ouvindo o seu espírito, você não está ouvindo a sua sabedoria interior. E você vê isso nos efeitos que a sua decisão tem. Então a mentira, ela sempre aprisiona e a verdade, ela sempre liberta. A mentira é uma forma do nosso ego se perpetuar. Por isso que ele insiste nela. É como se fosse uma teia de aranha onde você mesmo vai se amarrando cada vez mais. Quanto mais ouvidos você dá para o seu ego, ou seja, quanto mais desconectado você tá da sua essência, mais você vai mentir, mais você vai se atolar ali nas armadilhas da mentira e, consequentemente, mais mentirosos e situações envolvendo mentiras você vai atrair para sua vida. E eu vou frisar de novo, gente, toda mentira conta. Nesse jogo, não existe isso de uma mentira menos pior. Todas as mentiras são ruins. Então é bem importante você se policiar, você se vigiar
constantemente para evitar qualquer tipo de mentira. A gente tem que ter em mente que uma das coisas mais importantes na nossa vida é o nosso crédito pessoal, a nossa credibilidade. E isso é o quanto os outros confiam em nós, né? A nossa reputação em termos de honestidade e responsabilidade. Se você for uma pessoa com uma credibilidade alta, uma pessoa genuinamente verdadeira, que os outros confiam, que os outros admiram, não importa o quão no fundo do poço você chegue, embora isso seja muito raro de acontecer, mas, se eventualmente acontecer, sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter alguém para te estender a mão e te dar um voto de confiança. Agora, quando você tem uma credibilidade ruim, seja porque você já contou muitas mentiras, você já decepcionou muitas pessoas, você já se aproveitou dos outros, ou deixou de assumir as suas responsabilidades, mais você vai se afundando. E aí é muito difícil você encontrar pessoas com quem você possa contar. Cada vez menos pessoas vão estar disponíveis ali para te ajudar se um dia você eventualmente precisar. Então, ter um compromisso com a verdade, né, se preocupar em ser uma pessoa honrada, uma pessoa de palavra, tem consequências imensas na nossa vida. Tem muitas pessoas que têm a vida completamente estagnada, sabe? Aquela pessoa que patina e não sai do lugar. E justamente por causa da mentira. E a pessoa não consegue enxergar. Como ela não enxerga isso nela, o que ela faz? Ela projeta. Então, o problema é sempre o outro, né? O problema é sempre a injustiça que o outro cometeu, porque o outro tentou me passar para trás, porque o outro mentiu para mim, porque o outro me enganou. E realmente essas coisas acontecem, porque ela atrai esse tipo de pessoa e esse tipo de experiência para a vida dela. Só que como ela não se toca, que aquilo é uma projeção dela mesma, essas experiências tendem a reforçar esse comportamento de mentira. E aí a pessoa acha na cabeça dela que ela tem mesmo que mentir e ser esperta, no mau sentido da palavra, porque se ela não for, os outros vão passar ela pra trás. Isso vira um ciclo vicioso, né? Esse drama, essa bola de neve de mentira, e a pessoa acaba nunca conseguindo sair. Se você se identifica com alguma coisa disso, se você tem vivido algum tipo de caos em alguma área da sua vida, experimenta soltar todo tipo de mentira que você ainda se apega e você vai ver como a sua vida vai pra frente. Mas isso tem que ser levado muito a sério, entende? Você tem que fazer um compromisso com a verdade, um compromisso de honra, de ser verdadeiro e honrado em absolutamente tudo que você faz. E aí, inevitavelmente, a sua vida vai começar a mudar. É óbvio que a mudança não vai acontecer da noite pro dia. Você não vai fazer esse compromisso em um mês e no outro você já vai ter resultados maravilhosos. Porque se você passou 20, 30 anos mentindo, é óbvio que ainda tem muita coisa que você plantou que ainda está para ser colhida. E você vai colher esses frutos desse plantio equivocado. Mas entenda que é só um processo de transição. Não tem como, depois de você se alinhar verdadeiramente, né, com a verdade, com aquilo que é certo, você não ser arrastado cada vez mais para cima, você não ser elevado a patamares cada vez melhores. É só uma questão de tempo. E você vai perceber nesse processo que quanto mais verdadeiro você se torna, quanto mais alinhado com a verdade você está, mais fácil é para você identificar a mentira. Identificar quando os outros mentem, identificar o que tá falso, o que tá corrompido. Você simplesmente sabe. Você pega, porque você sente um contraste muito grande em você. Aquela energia é muito diferente de você, ela não ressoa, ela não é natural, ela é estranha. Eu quis trazer esse tema hoje porque eu acho ele muito valioso. E muitas pessoas, como eu falei, têm esse problema nas suas vidas e elas não conseguem identificar. E não é raro isso acontecer, porque é muito comum a gente acreditar que uma mentirinha, ela não é nada. Mas, na verdade, ela é tão prejudicial quanto uma mentira supostamente grande. Se a gente começa a se policiar, real mesmo, com intenção, a gente percebe as mentirinhas que a gente conta no automático. A gente conta mesmo, porque é como se fosse um vírus instalado no nosso sistema. A gente faz aquilo sem perceber. E isso sabota muito a nossa vida. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você planta mentira, você vai colher mentira. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que esse conhecimento, que essas informações tenham ressoado aí com você, que tenha feito sentido, que seja útil. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo pra mim, já compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!